Então, prosseguindo aqui, pessoal, Ok. dentro do nosso tema, né? Nós passamos, então, para um segundo nível de navegação, que seria a navegação aí com carta e bússola. E aí você passa, então, nesse sistema de navegação agora, a necessitar de um ferramental diferente para você navegar. Enquanto que no sistema de sinalização de trilha você não precisa de ferramentas, não precisa de nenhum recurso a não ser a própria sinalização que está na trilha, na navegação com a carta topográfica e com a bússola, que seriam os meios tradicionais de navegação, as ferramentas tradicionais de navegação, você precisa ter a bússola, obviamente, que é um instrumento magnético para apontar a direção norte, e você precisa ter a carta topográfica, obviamente, da região em que você vai caminhar, que você vai percorrer. Então, a carta topográfica hoje você baixa muito facilmente, na grande maioria dos casos, pelo site do IBGE. Nós temos 2 repositórios online de cartas topográficas, um deles é o sítio eletrônico da biblioteca do IBGE, né? Não está o link aí na apresentação, até porque ele muda com alguma frequência. Eu diria para vocês pesquisarem aí no Google, né, no nosso amigo Google, procura lá Biblioteca IBGE, você vai encontrar a página com o download das cartas topográficas. É só você procurar pela referência ou pelo nome. Depois, no final, também tem o meu e-mail aqui, se alguém tiver alguma dificuldade nesse sentido, pode me demandar aí que eu passo os caminhos, o passo a passo para obter essas cartas topográficas. E você pode imprimir essas cartas em qualquer impressora gráfica a partir de tamanho A3, ou então levar nessas gráficas digitais que fazem hoje impressão com um plotter colorido, e você vai ter uma carta topográfica para navegar em qualquer área de interesse que seja percorrível a pé ou de bicicleta ou por qualquer outro meio não motorizado aqui dos nossos esportes de natureza, e você poderá exercitar aí o conhecimento da região pela carta e a navegação com a bússola em auxílio. Então, avançando nesse tema, diga lá. Todas as referências faladas aqui durante essa live, eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui amanhã, quando ele for ao ar, quando o YouTube disponibilizar. Então, as referências de link da rede brasileira, das cartas, tudo que for falado, vai estar aqui nesse vídeo para facilitar para vocês. Vamos continuar aqui de tudo. Ótimo. Eu vi aí também, o Daniel mencionou, aqui no Paraná tem o site do ITCG, né, que é uma instituição estadual aqui de estudos de geociências. Temos também o Ministério do Exército, que disponibiliza lá a Diretoria do Serviço Geográfico, também você faz um cadastro, tem as cartas praticamente de todo o Brasil. Nós temos uma deficiência, infelizmente, no território nacional, a cobertura das cartas topográficas não é completa, então você não vai encontrar cartas topográficas de todas as regiões do Brasil. Você vai encontrar do centro-sul, principalmente, de algumas regiões fronteiriças, por conta do interesse estratégico militar aí das fronteiras terrestres, da região norte, da região oeste. Então, o interiorzão ali do Cerrado, por exemplo, a região norte ali do Mato Grosso, a região de Goiás, vai ter algumas áreas que são literalmente vácuos cartográficos que nós temos no Brasil. Você entrar, inclusive, na página lá do Ministério do Exército, da cartografia, você vai perceber, tem um mapa, né, uma imagem de satélite com a cobertura das cartas topográficas, você vai ver que nós temos verdadeiras lacunas imensas no território nacional aí em termos de produção cartográfica, que também é bastante desatualizada, ela está bem defasada em termos de tempo. A maioria das nossas cartas topográficas foi produzida, foi feito levantamento nos anos 70, 80, então nós temos aí 20, 30, 40 anos, em alguns casos, de defasagem em termos de elementos geográficos aí nas cartas. Mas, tirando isso, a gente precisa dar uma noção para vocês aí, falando em navegação com carta e bússola, sobre as bases cartográficas, a cartografia básica. Então, cartografia, basicamente, é a representação da superfície terrestre, que é uma superfície curva, é uma superfície tridimensional, e que precisa ser representada num suporte bidimensional, geralmente, tradicionalmente, um papel. Hoje nós temos a representação também em meios eletrônicos, né, nas telas do GPS, nas telas dos smartphones, nós temos a representação da superfície terrestre feita numa escala digital. Mas o suporte tradicional dos mapas, né, por uma questão clássica, ela sempre foi em papel.
Então, nós temos uma diferençazinha básica, o que é um mapa, o que é uma carta, só para lembrar, né? Então, o mapa é uma representação numa escala bastante pequena, ou seja, os elementos que estão representados ali são bastante reduzidos, não temos muito detalhamento. O mapa é uma coisa um pouco mais genérica, uma representação mais geral, com aspectos artificiais, principalmente estradas, cidades, fronteiras políticas, né? Enquanto que a carta, né? E aí nós temos vários tipos de cartas, temos cartas aeronáuticas, temos cartas marítimas, temos cartas topográficas, sendo que para nós navegação terrestre envolve mais a carta topográfica. Nós temos representação do terreno, da superfície terrestre, numa escala média ou grande, ou seja, em níveis que permitem um detalhamento de vários aspectos naturais dessas áreas abrangidas pela carta. Então, por exemplo, o relevo, que no nosso caso aqui se destaca bastante, em função dos acidentes geográficos que nós temos como referenciais. Então, quando eu preciso navegar usando uma carta, a primeira noção que a gente vai precisar desenvolver é a leitura do relevo terrestre. Então, envolve as montanhas, envolve vales, rios, os elementos naturais ali que estão representados nessas cartas nos ajudarão bastante a fazer com que a gente entenda e conheça e reconheça também o terreno. Então, eu vou olhar para uma montanha que eu conheço, por exemplo, aqui na minha região, temos o Pico Paraná, o Pico do Marumbi, que são montanhas extremamente conhecidas aqui da nossa região, e eu vou saber, então, que eu estou em determinada posição dentro daquela carta topográfica, dentro daquela área representada no mapa. Hoje nós temos aí, para nos ajudar com isso, também o Google Earth, que popularizou bastante essa possibilidade de você se localizar no terreno em imagens de satélite, que você pode movimentar, que você pode sobrepor, inclusive as cartas topográficas que a gente tem desenhadas, né, que são representadas em imagens, a gente consegue jogar com alguma manipulação, obviamente, a gente consegue jogar em cima do Google Earth, consegue jogar em cima de alguns softwares e fazer a sobreposição dessas imagens. Então, a carta topográfica, ela nos traz aí possibilidade também de criar um sistema de marcação de posições. Eu consigo fazer, na carta topográfica, a marcação de coordenadas geográficas, que são a latitude, a longitude, são tradicionalmente conhecidas aí do pessoal através de ângulos, né? Nós temos dois tipos de coordenadas possíveis para utilização na navegação. Uma delas, tradicionalmente utilizada para navegação aérea, para navegação marítima, são as coordenadas geográficas geodésicas ou angulares, que trazem aí a posição descrita a partir de um ângulo, partindo do centro da Terra até a superfície de contato desse ponto com a superfície do planeta. Então, nós temos lá a latitude sul-norte, tantos graus, por exemplo, a longitude leste-oeste, tantos graus. Isso me fornece uma coordenada geográfica que permite eu individualizar um ponto na superfície terrestre. É um sistema que, para quem está caminhando, principalmente na superfície terrestre, para quem não está viajando de avião, ou para quem não está viajando de navio, de barco, não fica muito amigável, não se torna tão prático. Eu vou precisar fazer leituras com instrumentos que não são de simples utilização, como é o caso aí de um astrolábio, de um sextante, de um oitante, e permite também, não permite também, aliás, desculpe, você se posicionar rapidamente, porque você vai precisar de observação astronômica, que não é uma coisa também muito popular, muito comum, que não é possível fazer muitas vezes porque você não tem visibilidade do céu. Então, um sistema que limita bastante a pessoa que está em terra fazendo a necessidade, fazendo o deslocamento e necessitando da navegação. Para isso, nós vamos utilizar, para isso foi desenvolvido um outro sistema que traz as coordenadas geográficas planas. Então, nós temos aí, a partir do início do século passado, desenvolvimento de um sistema de projeção e de um sistema de coordenadas, que foi derivado desse sistema de projeção cartográfica, que traz aí, então, um sistema conhecido como UTM. É um sistema que se baseia na projeção universal transversa de Mercator. Então, nós trabalhamos nesse sistema como se fosse um plano cartesiano. Nós temos um plano bidimensional, x e y. Então, lembrando daquelas aulinhas chatas lá de matemática do primeiro grau, né? Você vai ter condições de fazer uma grade e nessa grade estabelecer
um sistema de posicionamento utilizando, no caso, para quem está caminhando, para quem está navegando em terra, pela coordenada em metros. Você, então, vai deixar de aplicar aquelas coordenadas angulares, que são extremamente indigestas para a maioria, e vai trabalhar com metro. Você vai ter um sistema que tem origem na linha do Equador e no centro do fuso, que é determinado aí de forma imaginária sobre a superfície terrestre, e a partir disso você conta, então, tem um ponto de origem, você conta, então, uma distância em metros da linha do Equador ou do centro desse meridiano, de cada um desses fusos, para fazer a contagem, para estabelecer a tua posição numa grade. Então, a gente chama essa grade de grade UTM, que se baseia, então, nesse sistema de coordenadas de distância por metro. Um pouquinho para frente aí desses slides, Gadeto, que você está apontando aí. Estou vendo que você está procurando o slide aí. Nossa, já então, saiu. Sistema... Pô, aí agora você está falando aí. Na verdade, eu passei um pouquinho rápido aí nas angulares e fui direto para o TM. Você pode avançar uns 2 ou 3 slides aí. Essas aí são as coordenadas angulares. Já passei o Astrolab, aí os elementos aí de ferramentas aí, ó, o TM. Então, você pode até avançar mais uma. Eu gostaria que o pessoal visualizasse essa imagem aí do globo terrestre dentro de um tubo, né? Vamos colocar desta forma, que é justamente da onde sai, da onde deriva a projeção universal transversa de Mercator, que é o sistema UTM. Anterior a essa... Só um minutinho. Tá. Tranquilo. Eu passei muito para frente aqui, desculpa aí. Então, ali onde estava o globo terrestre, tem a imagem ali da projeção TM, ali você visualiza a origem, vocês conseguem entender da onde sai essa sistemática de projeções em que você estica a superfície da Terra, você planifica a superfície da Terra, que é curva, de uma forma que você pode considerar plana. Veja, eu não sou terraplanista, tá? Antes que alguém venha comentar isso aí nos comentários, né? Uma polêmica aí que tem gerado recentemente uma volta aí ao terraplanismo, né? Mas nós podemos, para pequenas áreas, para pequenas distâncias, considerar a superfície da Terra relativamente plana. Então, o que você faz artificialmente é você esticar essa superfície terrestre, você tira um decalque, como se fosse a Terra dentro de um tubo, e você fosse decalcando a superfície terrestre, criando esses fusos, que são esses são 60 fusos, né? 180 graus dividido aí de cada arco terrestre, de cada meia circunferência da Terra, e aí você faz em cada um desses fusos a subdivisão. Então você tem aí na tela seguinte, Gadeto. Isso. Getúlio, então eu vou te pedir para ir passando, porque às vezes você passa numa tela e aí você me fala, Gadeto, pode passar, e eu passo aqui. Pode beleza? passar. Combinado? Beleza, maravilha. Então, dessa origem aí dos fusos, o TM, da projeção UTM, nós partimos para a tela seguinte ali, onde eu tenho, então, o sistema de coordenadas, a origem do sistema de coordenadas, e a grade ali. Vou passar mais um, Gadeto. Para as zonas UTM, tem aquele mapa mundi quadriculado, mais um. Pessoal visualizar. Vou passar mais um. Getúlio, aí? Mais um. Lá não está o mapa mundi, lá, as zonas. Há um delayzinho aí no áudio, eu acho. Confirma aí essa tela que você quer. Isso, essa aí. Pessoal, vocês estão as zonas do TM. Getúlio direito? Ok. Ok, Getúlio. Conversa comigo só para ver uma coisa. Pode continuar a apresentação. Tranquilo. Então, ali naquele slide em que vocês visualizam as zonas UTM, ela avançou um pouquinho demais aí, Gadeto, acho que passou o slide. Mas ali você tem um mapa mundi, onde nós temos
basicamente o planisfério, a superfície terrestre esticada, como se fosse um retângulo, e ali você tem uma grade, vocês podem perceber que existe o hemisfério norte, o hemisfério sul, o hemisfério ocidental e o hemisfério oriental, divididos ali em diversas quadrículas. Essas quadrículas são cruzamento, então, desses fusos e das bandas, que são as linhas horizontais. Nós temos aí como se fosse quase uma planilha, vamos colocar assim, de Excel, né? Em que você tem ali colunas e linhas. A diferença é que aqui as colunas estão na vertical, elas estão dispostas ali com letras nas duas margens, direita e esquerda do mapa, e na parte de baixo, nós temos ali os 60 fusos em que se divide a superfície terrestre. Cada cruzamento, cada quadrícula dessas forma uma zona UTM, e essas zonas são, então, as áreas base para a produção das cartas topográficas. Então, dentro destas zonas, por exemplo, eu destaquei ali nesse mapa, tá destacadinha ali em preto com aquela seta vermelha, a zona 22J, que é a zona que abrange praticamente todo o estado do Paraná. Minas Gerais, ele está um estado bem grande, bem extenso em termos de território. Ele é abrangido por 5 zonas. A zona principal é a zona 23K, mas ele pega todas as zonas vizinhas. Então, a 21K, a 22K, 24K, né? A 22 e a 24 também. Então, o estado de Minas é um estado que abrange várias zonas, principalmente a zona 23K, que pega bem o centro do estado. E aí, essa zona se subdivide ainda mais, ela faz uma divisão ainda mais detalhada, porque, veja, nós temos aí um arco de 6 graus de latitude por 8 de longitude. Nós temos aí uma área bastante grande, em termos de quilometragem, em termos de área geográfica. Então, para fazer um detalhamento adequado dessa superfície, essa grade vai ser subdividida ainda, vai formando, então, cada vez uma rede de detalhamento mais ampliada. Mas isso não vem ao caso para nós aqui, uma visão bastante geral. Então, as coordenadas UTM, como eu falei lá atrás, nesse sistema de planisfério, elas são dadas em metros. Então, você não trabalha com grau, minuto e segundo, você vai trabalhar com coordenadas também de latitude e longitude, só que em distâncias. Você vai ter aí, por exemplo, um par de coordenadas, como sempre, né? Onde a primeira coordenada, que é a coordenada E, que é a coordenada de longitude, ela vai te proporcionar uma distância em metros a partir do meridiano central daquele fuso, daquela zona geográfica. Enquanto que a segunda coordenada, que é a coordenada N, a coordenada, então, de latitude, ela vai te proporcionar, então, a distância a partir da linha do Equador. Então, quando você fala numa coordenada UTM, pode avançar a tela, Gadeto, nas coordenadas UTM, que é a tela seguinte, você vai ter aí uma notação com 2 números grandes. Então, vai ter um número lá, que nem eu estou mostrando aí no slide, você vai ter 733.290 ME, e vai ter uma outra aí, 718.2290 MN. São as coordenadas dos eixos das latitudes e longitudes. No sistema UTM, a gente costuma referir um pouquinho diferente na ordem de colocação dos elementos do que nós faríamos nas coordenadas geodésicas, nas coordenadas angulares. Quando eu passo a coordenada, por exemplo, para um piloto de avião, para um piloto de helicóptero, a gente vai trabalhar com as coordenadas em ângulo, que para eles são mais interessantes. Os equipamentos, os aparelhos de aviação, eles te dão as coordenadas em grau, minuto e segundo, normalmente. E aí você, então, conversaria com eles nessa linguagem, vamos dizer assim. Enquanto que você, navegando na Terra, com um mapa topográfico, com uma carta topográfica, para se referir, para se localizar, é muito mais prático você, por não estar usando um equipamento que te dá as coordenadas ali instantâneas, usar a coordenada por metro, por distância. Então, numa coordenada angular, você passaria primeiro a latitude e depois a longitude, em graus, minutos e segundos. Nas coordenadas UTM, você faz um pouquinho diferente, você passa primeiro a longitude. Então, a coordenada E, que vocês estão vendo aí, é a coordenada de longitude. É a coordenada que a gente tem no sistema, num eixo X, né? De leste para oeste. Então, por isso que ele recebe a letra E.
de east. Enquanto que a latitude, que seria a segunda coordenada, a coordenada N, ela te dá a distância da linha do Equador até o ponto em que você está se baseando. E aí você tem a coordenada de latitude, como segunda, sendo indicada aí na sistemática de notação dessas coordenadas, de escrita dessas coordenadas. Então, a ordem delas é sempre a sequência EN, longitude e latitude. Pode avançar, Gadeto. O sistema de coordenadas UTM é, como eu falei no início, similar a um sistema de coordenadas matemático, lá, um eixo cartesiano. Então, bastante simples. Eu tenho uma grade, e nessa grade, para me dar a posição de um ponto, para me dar a coordenada de um ponto, basta eu obter ali o cruzamento, a coordenada onde as linhas se cruzam, eu consigo, então, te dar uma coordenada, te dar uma posição para referenciar isso para alguém. Então, se eu preciso chamar, por exemplo, um resgate ou localizar uma determinada edificação, uma determinada montanha, uma determinada cachoeira, eu vou olhar na grade, vou olhar no mapa e vou observar que esse mapa ele tem um gradeamento, ele tem uma grade. Pode avançar, Gadeto, mais uma, onde eu trago ali um pequeno extrato, um pequeno trecho de uma carta topográfica, onde vocês verificam que nós temos um sistema de grade. Essa grade chama-se grade UTM, e aí então você tem expresso nas bordas dessa carta as coordenadas em eixo vertical, que é o eixo da latitude, e no eixo horizontal, que é o eixo da longitude. Então, verifique ali que você tem nas bordas, aí é justamente o canto esquerdo de uma carta topográfica, no caso aí, a carta topográfica aqui do Paraná, Antonina, ali está o indicativo da carta no canto, no quadro vermelho. Notem que na lateral esquerda, nós temos as coordenadas de latitude, começa lá 7182, 7180, indo de cima para baixo, né? Até o cantinho da carta ali, onde nós temos o 7178000. Veja, essa coordenada que está bem no canto da carta, na origem da carta aí, ela é dada, inclusive, com o 000, ou seja, eu tenho aí 7.178.000 metros nesse ponto. Ou seja, eu estou a 178, desculpe, mil metros da linha do Equador. Esse é o significado aí desse número, dessa coordenada. Veja, coordenada N. Eu estou me referindo ao eixo vertical da Terra, estou me referindo ao eixo norte-sul. Enquanto que, daquele canto para a direita, eu tenho ali a coordenada, por exemplo, a próxima linha, né, a 728.000 metros e significa que eu estou aí a 228.000 metros da minha linha central, do meridiano central, desta zona, dessa carta topográfica que eu estou utilizando. Por quê? Porque o eixo sempre, linha de origem, é dada a partir do meridiano central de cada fuso, não é das extremidades. Ele começa em 500.000 e avança para o leste e retrocede, diminui para o oeste. É uma convenção, tá, gente? Muito bem. Avançando aí na nossa questão em relação à leitura de coordenadas, como é que eu faço o estabelecimento, como é que eu faço o posicionamento para obter as coordenadas de um ponto numa carta topográfica? Temos um exemplo aí, também na carta antonina, para fazer a leitura dessas coordenadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar essas linhas de apoio, essas linhas da grade topográfica, da grade UTM, para fazer a medição. Cada quadrícula, cada quadradinho desses que você tem na carta topográfica, ele te dá uma distância. Nas cartas 1 para 50.000 de escala, como é o caso dessa carta do exemplo aí da apresentação, que é a maioria das cartas que nós temos próprias para navegação terrestre, tanto no site do IBGE, quanto no site do Ministério do Exército e outros, você vai ter quadrículas aí em que nós temos 2 ou 4 quilômetros, dependendo da escala, de distância. Então, essa quadrícula aí, no caso da carta antonina, ela traz para a gente o quê? Um lado com 2 quilômetros de distância. Então, se vocês observarem ali na parte inferior e na parte lateral esquerda também, a numeração ela avança de 2 em 2 quilômetros, de 2.000 em 2.000 metros. Começa lá embaixo no canto esquerdo um 7178
depois vai para 7180, depois vai para 7182, de baixo para cima. E da esquerda para a direita, ela avança de 728 para 730, para 732, 734 e assim por diante. Então, eu tenho uma quadrícula, isso não é à toa, isso é uma sistematização para facilitar a visualização, facilitar a contagem de distância, em que eu tenho sempre múltiplos de metros. É 1.000 metros, é 2.000 metros, é 4.000 metros. Para quê? Para facilitar a pessoa bater o olho na carta e conseguir rapidamente calcular uma distância, entender uma posição, referenciar uma posição de um ponto. Então, eu usei ali como exemplo um ponto, né, em que eu medi ali, aí você tem que fazer a subdivisão dessa quadrícula para obter coordenadas intermediárias fora dessas das linhas, que são as coordenadas notáveis. Então, um sistema bastante intuitivo, bastante simples, depois que você entende essa sistemática básica dele, certo? Avançando aí, passamos ali por uma ferramentazinha que é uma régua, né, que facilita aí a leitura das coordenadas. Então, é um UTM corner, ou um gabarito TM, que a gente chama. A facilitação, então, para fazer a leitura, para fazer a medição dessas quadrículas, quando você tem quadrículas grandes, ou quando você quer ler pontos intermediários dessas quadrículas. E aí, então, vamos para um outro elemento essencial da carta topográfica, que é as linhas de nível, as curvas de nível, que nos dão aí a noção de altimetria, a noção de relevo terrestre. Então, quando você fala em carta topográfica, a principal característica dela justamente são essas linhas. São linhas concêntricas que delimitam acidentes geográficos. Então, depressões ou grandes elevações, montanhas, colinas, vales, elas vão ser representadas como uma superfície plana. Você vai precisar de uma forma de desenhar isso que represente o relevo terrestre, que represente as ondulações da superfície terrestre, de forma que você consiga entender, consiga visualizar o terreno, como que ele está se comportando ali, qual que é o perfil altimétrico desse terreno. Então, essas curvas de nível, elas permitem ali no desenho, você tem esse exemplo, que você interprete com alguma prática, com algum pouco de conhecimento ali, uma pequena familiaridade com isso, você consiga visualizar, por exemplo, uma montanha, você consiga visualizar um vale profundo, ou você consiga visualizar situações aí de penhascos, ravinas, que possam representar pontos de referência, que possam representar também riscos. Aí, então, com esses elementos, você consegue também estabelecer uma rota segura para você caminhar, para você transpor determinados obstáculos, em vez de você enfrentar, muitas vezes, sem equipamento, um paredão extremamente íngreme, você vai fazer o desvio, você vai contornar, você vai fazer uma rota que evite aquele obstáculo que você sabe que tem um grau de dificuldade muito grande para ser transposto. Então, olhando para o mapa, olhando para a carta topográfica, você vai conseguir, claro que com um pouquinho de prática nisso, não é difícil, você consegue visualizar esses elementos de relevo e consegue, além de situar-se no terreno, você consegue visualizar esses elementos a grande distância no campo. Então, você sobe num morro, você consegue identificar essas montanhas a grande distância, você consegue olhar na carta e saber por que lado que você vai subir essa montanha, por exemplo, se você nunca fez a ascensão desse morro, dessa montanha, você vai conseguir, por exemplo, traçar uma rota pela região que seja mais favorável, para que você evite obstáculos muito difíceis, ou que você consiga atingir aí determinadas áreas que você gostaria de visitar. Então, a topografia, ela te traz essa possibilidade. Tá? Temos vários desenhos aí, tem um exemplo ali do Morro da Urca, que é clássico. Essas linhas de nível, elas vão te fornecer, além desse perfil do terreno, dessa noção do relevo, elas vão te permitir também saber aonde, por exemplo, para que direção a água corre. Você vai conseguir, por exemplo, localizar rios, vai conseguir localizar nascentes, possíveis nascentes, até para você procurar água, se for necessário. Isso torna-se útil, torna-se interessante. Para avançar, Gadeto, temos aí algumas outras imagens, sempre para exemplificar as curvas de nível. Lá pelo slide 41, temos ali uma encosta, né? Temos uma encosta íngreme, temos um penhasco, temos alguns exemplos ali, rapidamente falando, de desenhos, de conformações dessas curvas de nível e a sua correspondente representação no terreno.
Então, ali, quando as linhas de nível estão mais espaçadas, nós temos uma colina mais suave. Depois, ali, temos embaixo uma encosta mais íngreme, as linhas estão mais próximas. Essas linhas de nível, elas têm sempre uma equidistância em termos de altimetria. Você não tem uma distância na horizontal, no terreno, em plano horizontal. Você tem uma equidistância entre elas sempre no plano vertical. Elas são cortes, são perfis que são feitos no terreno, como se eu fatiasse os elementos de relevo no plano vertical, em relação à altura. Então, nós temos ali, as montanhas, por exemplo, são representadas, né, como no exemplo ali superior do número 4, com praticamente círculos concêntricos, ou próximo disso, elipses concêntricas, né? Enquanto que no exemplo 5 ali nós temos uma espinha de peixe, aparentemente, que é uma escarpa, uma ravina escarpada, um vale escarpado, que são aqueles rasgos no terreno, são aqueles rios, aquelas nascentes com uma inclinação bastante acentuada. Enquanto que o número 6 é um vale mais suave, é um vale já mais erodido, mais desgastado, fica aquela marcação ali, aquele desenho, um formato de U. Então, são pequenas noções aí para você interpretar as linhas de nível da carta topográfica, permitir que você consiga fazer essa leitura mental de como é o relevo numa determinada conformação dessas linhas de nível. Pode avançar, Gadeto. A bússola é um instrumento que dispensa maiores apresentações, eu creio, apesar de que grande parte dos caminhantes hoje não está mais habituado, ou não sabe até usar a bússola. Ela é um instrumento bastante simples, bastante empírico até. Ela indica sempre com a agulha imantada o norte magnético. Nós temos também o norte geográfico, que difere um pouquinho. E aí nós temos a questão da declinação magnética, que eu não vou abordar aqui, porque ela é bastante complexa. E temos aí a utilização, então, do conjunto carta topográfica e bússola para fazer a medição de azimuths, para estabelecer direções de deslocamento, para nos auxiliar no processo de planejamento de rotas e deslocamento sobre o terreno utilizando a carta topográfica. A bússola vai servir como um instrumento de visada para que você, numa região, por exemplo, de mata fechada, consiga manter uma direção precisa rumo a um determinado elemento do terreno que você pretende alcançar. Então, ela é nada mais, nada menos que um instrumento para fazer a medição de ângulos horizontais que vão ser usados para que você mantenha uma mesma direção ao se deslocar de um ponto a outro do terreno. A bússola serve basicamente para isso. Tá? E daí? Quando você vai caminhar em campo? Pode avançar ali, Gadeto, onde nós temos algumas imagens, temos umas fotos ali de algumas pessoas caminhando. Você tem um grande problema quando você navega com a carta e bússola, que é justamente o problema meteorológico. Você pode ter aí situações em que você está em campo, caminhando, e o tempo rapidamente se modifica. As condições climáticas mudam, muitas vezes, rapidamente. Então, note aí, nesse slide, que tem aí 3 caminhantes, numa região de Campos, é uma região aqui da Serra do Quiriri, em que o dia está bonito, né, ensolarado, tudo aberto, você está enxergando as montanhas ao redor, e daqui a pouco, no slide seguinte, você vê que, logo depois, coisa de 1h30, nós já não temos visual tão aberto, já começou a fechar ali de nevoeiro, você já não tem mais visibilidade tão ampla do terreno, e um pouquinho adiante, no terceiro slide, você já tem o famoso whiteout, a famosa viração, ou tapume, que a gente chama aqui no sul também. Como é que chamam aí em Minas, Gadeto, quando fecha de cerração? Cerração. Cerração mesmo, né? Então, você tem aí ausência completa de visual, você já quase não consegue enxergar o teu companheiro ali 10 metros à frente. E aí, como é que você vai usar meios de navegação que envolvam a visualização dos elementos no terreno? É praticamente impossível, né? Então, um desafio aí para essa questão da navegação, que vai ser vencida com a nossa terceira e última técnica, terceiro e último sistema, que é o sistema GPS. Você ia falar alguma